Fala pessoal, beleza? Mudei um pouquinho a câmera aqui, deu um probleminha aqui com o iPhone. Não tá conectando esse negócio doido. Tá vendo, né? Nem tudo é 100%. Nem tudo é 100%. Ah, Apple maravilhoso. Dá BO, galera, não adianta. Qualquer coisa vai dar BO uma hora. Beleza? Então vamos lá, essa aula aqui é basicamente o que eu errei no ano de 2023. Obviamente que pra mim é um erro, tá? Não sei se às vezes você fala, não, Denis, isso não é eu, não. Pra mim é, beleza? E eu decidi colocar 4 tópicos basicamente e algumas coisinhas dentro desses 4 tópicos que vão te ajudar aí a melhorar para o ano de 2023. Então você vai ver que vai ser uma aula mais rápida, aula mais teórica, mas assim, quem for esperto, inteligente, vai pegar essa aula aqui e já vai praticar, já vai fazer alguma coisa em cima disso, beleza? O primeiro ponto aqui é não ter feito um bom planejamento. Então, como que eu fiz o planejamento do ano passado? Eu simplesmente cheguei lá em dezembro, mais ou menos, né, novembro, dezembro, que é quando a gente começa a fazer o planejamento, às vezes até antes, né, outubro, tem gente que começa, e eu cheguei e simplesmente falei assim, quero fazer 180 mil. Foi isso, tá? Mais nada. E aí eu calculei lá, pô, 180 mil dividido por 12 dá 15 mil por mês. Show, beleza. Coloquei lá no ClickUp, depois eu vou mostrar pra vocês, e é isso aí. Só isso, tá? E qual que foi o erro? Cara, não ter focado nos detalhes. Tá bom? O que seriam os detalhes? Gastos, lucro, faturamento, etc, etc. Dentro de gasto, por exemplo, você tem comissão, então você tem que saber quanto você vai pagar de comissão. Você tem imposto, tem que saber quanto você vai pagar de imposto. Tem ferramenta, tem folha de pagamento, tem um monte de coisa, tá? Óbvio que se você... Ah, Denis, eu não tenho folha de pagamento. Tem sim, se você trabalha sozinho, tem uma empresa, você tem folha de pagamento, nem que seja para você, tá bom? Então você precisa saber isso. Ponto importante, já tem gravado uma aula de planejamento anual e entra lá e faça essa aula, tá bom? Porque vai te ajudar bastante nisso. Então, primeiro ponto é você planejar focando nos detalhes, tá? Foi uma coisa que eu não fiz do ano passado, do ano retrasado para o ano passado e estou fazendo agora, beleza? Vocês podem até ver na aula de planejamento. Segundo ponto aqui é acompanhar diariamente o faturamento. É uma coisa que eu não fiz também. Por que acompanhar diariamente o faturamento? Porque vamos supor que você tem lá a meta de, sei lá, 5 mil por semana. Vou dar um exemplo. Tá bom? Você quer 20 mil por mês, dá 5 mil por semana, dias úteis ali, e dá uma média de R$ 1.000 por dia. Se você não acompanha, você chega no final do mês e vai falar, o que eu faturei? Faturei 12. Beleza. Faturei 12. E é isso. Você não sai daí. Tá? Por quê? Porque você não está olhando o que é para olhar. Então, se eu vejo... Começou ali, dia 1º de janeiro. Pá, caiu na segunda-feira. Já não faturei 1.000? O que eu tenho que fazer para não fazer o que eu... para faturar? Porque eu não estou batendo essa meta. O que eu tenho que fazer? Entendeu? Então, ali, dia 2, dia 3, dia 3 e tal. E você tem que... Porque se você deixa do dia 2 pro dia 1 pro dia 2 e não faz no dia 1, no dia 2 você tem que fazer R$ 2.000. O que já dificulta ainda mais. Beleza? Então, acompanha diariamente o faturamento. Terceiro ponto, montar uma rotina de acompanhamento. Tá? Então, você precisa saber, aqui, por exemplo, a gente tem reunião 17 horas com os vendedores todo dia. Tá? Para entender o que eles fizeram, o que eles chamaram, etc, etc. Beleza? E o quarto ponto aqui é jogar o restante da meta não batida para o próximo mês. Vou dar um exemplo na prática, isso daqui, que eu fiz com o ClickUp no ano passado. Aqui você vê, você vê que a gente bateu 88%, né? Pra mim, eu tava muito bem, ó. Pá, não sei o que. Mas no montante geral, eu não bati a meta. Porque eu simplesmente não jogava o que tinha daqui pra cá. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui, ó. 10, meta de 15, né? Eu vou tirar 10, 392 e 96, né? Dá 4,607 e 4. 4,607 e 4. Opa. Aqui, ó. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar com os 15 desse mês, ó. Aqui, ó. Do segundo de fevereiro. Por quê? Porque o montante geral que conta não é somente o mês, tá? Então, ó, somando aqui, ó, dá 19,607 e 4. Beleza? Só que aqui nesse mês eu fiz 13,161 e 19, ou seja, menos 13, 161 e 19. Opa. Tá? Que vai sobrar 6.445 e 85, certo? E aí eu tenho que somar com os 15 desse mês que tá para vir aqui, ó.
Só que aí, se você for ver, eu já consegui fazer 25, 309 e 62. Tá vendo? Ó, ou seja, ficou meio que positivo 3.863 pro mês seguinte. Mas aí, ó, eu já fiz 5, ou seja, 10 a menos. Aí aqui eu fiz 15, mas faltou do mês passado. Aqui 17, faltou do mês passado. No montante geral, deu isso daqui, ó, 88. 88% da meta. Entendeu? Então, assim, você tem que ter esse feeling de acompanhar diariamente e tal. E, pô, eu não fiz em janeiro. Vou pegar o que sobrou, o restante da meta que não bati e jogar para o próximo mês. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não ter um nicho na empresa. É uma coisa que eu não tinha também. Um dos livros me ajudou, uma mentoria, e um dos livros também que eu tenho aqui. Inclusive vai ter uma aula sobre esse livro aqui, ó. Uma aula rápida, são 3 pontos que eu fiz na empresa, né? Por conta desse livro. Que me ajudaram, e um deles foi isso daí. Entendeu? Então, assim, eu não tinha um nicho. O que seria um nicho, né? Eu faço site e a gente tem loja, né? E-commerce, tem site institucional, tem landing page, questão de lançamento, esse monte de coisa, tá? Tem vários nichos. Eu não era focado, entendeu? Então, eu falava, vem, qualquer cliente aí, tá, pode vir. Saía pegando um monte de cliente, nisso, né? Você não cresce, porque você se esforça muito em todo tipo de projeto, entendeu? No próximo ponto eu vou te explicar um pouquinho. Então, assim, é bom você definir um nicho base. E aqui tá, não precisa de subnichar logo no começo. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com negócio local, tá? É o nosso foco. Pego de vez em quando o landing page, óbvio, que é mais tranquilo, né, pra gente fazer tudo, mas o nosso foco realmente em trabalhar mesmo a longo prazo é com o negócio local, entendeu? Justamente porque a gente precisou nichar para poder realmente crescer, tá? E isso daqui, nichar, te ajuda também nos processos internos da empresa. Por exemplo, eu automatizei, eu tenho todo um contrato específico agora para negócio local, onde eu automatizei isso tudo. Beleza? Então, o terceiro ponto é não produtizar os serviços, tá? O que vai muito do nichar também, tá? E o que seria isso basicamente? Você pegar ele, né? Montar um preço, montar o entregável, montar o tempo de contrato ali e montar o nome. Vamos ter uma aula disso, um exemplo disso também, que eu vou fazer para vocês para janeiro agora, tá? Mas é basicamente você... Vou dar um exemplo, né? Antes eu pegava tudo assim, ó. Pegava, sei lá, um lançamento. Aí o cliente falava, ó, preciso disso, disso, disso. Desse jeito. Você faz? Sim. Beleza. Aí eu pegava outro, preciso desse. Você faz? Sim. Aí vai eu fazer totalmente diferente do outro. E pegava um monte de cliente assim. O que acabava que, tipo, era tão flexível que atrapalhava os resultados dos clientes. Entendeu? Porque você ia fazendo um monte de coisa, que daí eu tinha que pegar aqui, pegar ali, e atrapalhava. Então, eu precisei produtizar o serviço baseado no nicho, né, para realmente me ajudar nessa questão. E aí ele te ajuda, ele te facilita na hora de duas coisas. Primeiro, na hora de replicar para outro cliente. Então, se você tem um negócio local, você faz muito bem, por exemplo, peguei um pet shop. Se eu pegar outro negócio local, ou até melhor um outro pet shop, eu já sei o que vai dar resultado. Eu já posso fazer com menos esforço. Entendeu? E o terceiro ponto aqui que facilita é na hora de vender, pois seu serviço vira um produto. Então ele está aqui, ó, cliente, é isso aqui, ó. A gente está te entregando uma solução. Não é um serviço, um produto, não é isso. É uma solução aqui, ó. Fazendo isso, a gente sabe que a chance é muito grande de ter um resultado. Beleza? Obviamente teremos aula disso. Acredito que, não sei se você já está assistindo isso agora ou não, já vai ter, mas acredito que sim, tá bom? Então, não produtizar meu serviço foi um dos erros que eu fiz também. E o quarto ponto, extremamente importante, é não focar no comercial, tá? Porque isso, como um dos pontos que eu coloquei aqui, ele faz com que você vire refém de indicações ou de alguma outra coisa, tá? Então, hoje a gente tem dois vendedores aqui na empresa, tá? Eu estou 70-30 focado no comercial, a maior parte do meu tempo é nisso. E é algo que tive que aprender pagando mentorias. Beleza? Segundo ponto aqui é ele não te dá previsibilidade de vendas. Então vamos supor que você é um cara que depende muito de indicação que nem eu. Tá? O ano passado você vê que foi assim, ó. Por quê? Porque às vezes tinha indicação, às vezes não. Às vezes tinha indicação, às vezes não. Às vezes tinha indicação, às vezes não. Era isso. Porque eu não sabia, pô, eu vendo, não vendo, e como que vai funcionar, entendeu?
E sem contar que no meu caso, tá? Ele te obriga a continuar em redes sociais. Hoje eu não tô na rede social, todo mundo sabe disso. Eu saí um pouco aí para tentar viver um pouco, né? Porque a rede social tava me puxando muito. E ele te obriga um pouco. E é o que aconteceu comigo. Me fazia ficava no Insta. Chegou uma hora que eu nem postava nada mais direito. Só negócio de academia lá tal e mais nada. Porque me obrigou, entendeu? Eu ficava tipo, tem que ficar aqui por causa de indicação. Aí fui ficando, perdi o tesão, assim, sabe, de postar, entendeu? E é isso, galera, são os 4 pontos principais, até recapitulando aqui, ó, não ter feito um bom planejamento, já temos uma aula disso, faça, não ter o nicho da empresa, pode ser que eu crie futuramente como montar um nicho, tal, etc, mas por enquanto não temos, mas niche sua empresa. Não priorizar os meus serviços, provavelmente vamos ter uma aula aí para janeiro disso, e não focar no comercial, que basicamente é toda a parte de vendas ali, tudo. E podemos ter aí também uma aula sobre isso, tá? Sobre o que é focar no comercial, né? Isso é uma dúvida que pode ser que venha. Mas, por enquanto, cara, pesquise, estude e faça, não erre, não tenha esses mesmos erros do que eu fiz, tá? Se você contratou essa comunidade, obviamente você está precisando de alguma ajuda e, assim, melhorar, aprender com os meus erros já é um grande ponto. Beleza? Então é isso, espero que tenha gostado. Tamo junto e qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo ou me chama no WhatsApp também que eu respondo. Valeu!